de Jesus existia esse lugar chamado seio de Abraão. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Esse lugar seria o lugar dos santos da velha aliança que morriam e ia para este lugar chamado seio de Abraão. Mas o rico que não quis se envolver com Deus, ele morre e ele vai direto para o inferno. Então isso significa que o inferno, a partir do momento que se fecha os olhos aqui e sai desse corpo, vai-se para o inferno. E no inferno já começa uma vida de tormento. Mas eu quero te dizer que o inferno ainda não é o final. O final é o lago de fogo. Santo, santo, aleluia. Esse sim, que a Bíblia chama de morte eterna, que é o lago de fogo. Então o inferno, ele é apenas uma prisão. Eu posso fazer uma comparação aqui de um detento que ele é pego fazendo algo errado e ele vai a princípio para uma casa de detenção para ser julgado. E lá ele fica um tempo esperando o dia do seu julgamento. E quando ele é julgado, ele é condenado e vai para uma penitenciária de segurança máxima, ou muitos deles pegam uma prisão perpétua. E o que é uma prisão perpétua? É até o final, é até morrer. Então, o inferno é uma prisão, mas não é o juízo ainda dele. O juízo vai vir para ele na vida de Jesus. Aleluia. No milênio. Depois do milênio vai vir o juízo. E aí ele vai sair do inferno e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é apavorante? É apavorante. E eu quero dizer para vocês que o inferno não é uma brincadeira. Aleluia. Muita gente brinca hoje com essa palavra inferno. Eu já vi muitos dizeres, conversando, e aqui e acolá, um diz para o outro: ah, vai para o inferno. Ah, vai para o inferno. Você já viu alguém falando isso? Ah, vai para o inferno. Você, o inferno não é uma brincadeira. O inferno é uma realidade. Não devemos brincar com coisa séria. E então, querido, eu quero dizer para você e para você também que está me ouvindo aí. Aleluia. Não existe. Eu amo os meus amigos católicos de coração e é com muito carinho, com muito amor que eu vou falar aqui. Não é criticando, mas é com muito carinho, com muito amor que eu quero falar que não existe aquele lugar que eles chamam de fogo do purgatório. Isso é mais uma mentira do diabo para ganhar alma, para enganar. Não existe fogo do purgatório. A palavra diz que depois da morte segue-se o juízo, ou salvação ou condenação. Vai aguardar o dia final. Então, essa palavra purgatório, ela não existe na verdade. É uma mentira do diabo. Aleluia. Verdade, Morreu, Deus. querido. Não tem mais como. Sim, Jesus. Quando você vai ver essa passagem aqui, onde nós lemos em Lucas, ele diz: Pai, Abraão, deixa que eu vá pregar para aqueles que ficaram lá, para eles não virem para esse lugar onde eu estou. É, Deus. Não é? E Abraão disse: não, você não pode sair de onde você está. Quem está aqui não pode de forma alguma voltar mais para lá. Eles que ouçam os profetas. Então, se eles não ouvem os profetas, como que ele vai ouvir alguém que morreu e voltou? E aí, meu querido, não tem solução.
A solução é aqui. Então não devemos brincar com a nossa salvação. E eu quero dizer para você algo ainda não apavorante e não fazendo com que você desanime, mas essa palavra é para você avançar, para você continuar. O que eu quero dizer para você, queridos, que no começo tudo vai muito bem. Tudo no começo é bom. Tudo no começo é maravilhoso. Mas eu queria que você entendesse que para Deus o que importa não é o começo, é o fim. Por isso que ele disse: aquele que permanecer fiel até o fim, esse vai receber a sua coroa. Amém, Deus. Eu creio, Pai. Veja que Deus, quando ele começou a fazer todas as coisas, ele sempre dizia que era bom, que era bom, que era bom. Mas hoje estamos vivendo quantos e quantos anos da humanidade vivendo esse tempo. Entendeu, queridos? Então é bom começar, mas o melhor é o fim das coisas do que o começo. Amém. Já está escrito lá no profeta: melhor é o fim das coisas do que o começo. Começar, todos nós começamos. Mas até onde você vai? Até onde você vai para vencer, para chegar no final? Há uma batalha a ser vencida. Há um caminho a ser seguido. E se a gente não se esforçar para ir nesse caminho, a gente vai parar no meio dele. Entendeu, queridos? Aqui em 1 Pedro, 2 Pedro 2, versículo 4, eu não vou abrir aqui porque já coloquei aqui, depois se quiser você pode abrir. 2 Pedro 2, 4 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou em abismo de trevas, reservado-os para o juízo. Então esses anjos, eles estão em trevas, aguardando o dia do juízo, para serem julgados, condenados e serem lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vá comigo para Apocalipse. Aleluia. Aleluia, Deus. Apocalipse 20, versículo 12. Porque a doutrina do inferno, querido, é apavorante esse nome quando se fala a doutrina do inferno, porque nós estamos falando sobre o inferno. E a gente não vê as pessoas pregando sobre o inferno. Só pregam mais sobre a prosperidade, a vida na terra e a bondade de Deus. E Deus é bom. Mas para que a gente possa andar nessa bondade de Deus e alcançar essa tão grande salvação, a gente tem que vencer muitos obstáculos. Aleluia. Que vem na nossa caminhada. Sim, Deus. Não é assim? Sim, Pai. É assim mesmo. Que diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outros livros, o livro da vida foi aberto. Ainda se abriram livros, outros livros, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Não é no livro, é nos livros. Então tem muitos livros lá.
E as nossas obras estão escritas nesses livros. Nós vamos ser julgados. Não a igreja, não estou falando da igreja, mas também vai fazer parte que as obras acompanham também os santos. Esse julgamento que eu estou falando, que a igreja vai passar, ele não é um julgamento igual ao julgamento do ímpio, mas um julgamento de coroação. E se você tiver obra, as tuas obras, elas também vão acompanhar. Cada obra que você faz é uma pedrinha na tua coroa. Aleluia. Amém? Não que as obras vão te salvar, mas as obras são uma bondade de Deus para que a gente venha fazer essas obras. Amém. Jesus. Amém? Você é o reino de Deus. Glória a Deus. Você é a glória de Deus. Amém, Deus. Isaías disse que a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Mas você olha e você diz, mas pastor, o mundo do jeito que está, a terra desse jeito. E como que a terra está cheia da glória de Deus? Porque a glória de Deus é para clarear em você. Por isso que a Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória, porque a glória de Deus está em nós. Amém, queridos? Aleluia. E eu ia aqui no versículo 1, não foi? E ele disse dessa maneira, no versículo 12. Ele disse que os livros foram abertos e os todos foram julgados, os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então todos os mortos foram julgados segundo as obras que estavam escritas nos livros, tanto crente quanto não crente. Esse seria um julgamento, mas um julgamento separado. Os crentes não vão ser julgados junto com os ímpios. A Bíblia diz isso para nós. E o versículo 13, ainda no 12 diz assim: segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. É o 13 mesmo. Deus deu o mar, os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, o lago de fogo. Eu vou ler mais uma vez o versículo 14. Então os mortos e então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Deus santo, aleluia. Então, a morte e o inferno vai sair do lugar aonde ele está, que o inferno é o lugar dos mortos. Entende isso? Então o inferno e a morte vai sair daquele lugar e vai ser jogado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Entendeu agora? Amém. Por isso que eu falei que o inferno não é o final. O inferno vai sair quando? De onde ele está? Na vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, aí sim, ele vai sair de lá, vão ser lançado dentro do lago de fogo, que é onde vai ser também o final de Satanás e todos os seus anjos. Aleluia. E o falso profeta e o falso Messias vão ser jogados tudo dentro do lago de fogo. E aí chama-se morte eterna, mas na verdade é uma morte que não morre, ela é eternamente. Então, queridos, acredite quem quiser que o inferno não existe, mas ele existe. A pessoa acreditando ou não, eu acreditando ou não, você acreditando ou não, é uma realidade. Aleluia, Deus.
da vida. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora ele está falando do livro da vida. Se essa pessoa não foi achada, o nome dele é escrito no livro da vida, ele vai ser lançado, ou já foi lançado, no lago de fogo. Junto com quem? Junto com o falso profeta, junto com o anticristo, junto com o inferno e junto com a morte. E aí a igreja reinará por 1000 anos, na primeira vinda de Jesus. Isso vai acontecer só na segunda vinda de Jesus, quando ele vier, depois do milênio. 1000 anos se passam. Aí depois desse milênio, aí Jesus vem com a nova Jerusalém que desce para a terra. Aleluia. E aí o céu e a terra vai ser uma coisa só. Amém, queridos? Amém. E feliz daquele que o nome dele for achado, escrito no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.